Fala pessoal, imaginem só o seguinte cenário. Você é o dono da chave que abre o cofre de quase metade do PIB dos Estados Unidos. Você não é apenas um bilionário, você comanda a BlackRock, uma gigante que gere mais de 11 trilhões de dólares. Mas, de repente, você vem a público e confessa que o seu maior experimento de reengenharia social simplesmente implodiu. Pois é, o gigante acordou, mas o tombo foi feio. Antes de a gente dissecar essa confissão histórica do Larry Fink, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal Linhagem TV e ativa o sininho, porque o que eu vou te contar hoje é o tipo de verdade que faz o mercado financeiro tremer. Vamos direto ao ponto. Larry Fink não é um idealista. Ele é um dos estrategistas mais vorazes que o capitalismo americano já produziu desde que fundou a BlackRock em 1988. Quando ele começou a assinar cartas exigindo que CEOs do mundo todo adotassem pautas progressistas, ele não estava preocupado com o bem comum. Ele estava calculando o ROI, o retorno sobre investimento. A jogada era brilhante no papel. Usar causas legítimas como um instrumento de poder para ditar quem joga e quem fica de fora do mercado. Mas para você entender como chegamos nesse papo de arrependimento do Fink, a gente precisa voltar no tempo. A semente disso tudo não nasceu em Wall Street, mas em 1923, no Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, na Alemanha. Aqueles intelectuais marxistas perceberam que a revolução econômica do operariado tinha falhado. A solução? Mudar o foco para a cultura. Eles entenderam que o capitalismo se mantinha porque as pessoas internalizavam seus valores. A dominação era simbólica. E adivinha? Décadas depois, essa teoria crítica, que passou por nomes como Adorno, Marcuse e Foucault, saiu das universidades de elite como a Columbia e foi parar direto nos departamentos de RH das maiores corporações do planeta. O termo woke, que surgiu na gíria afro-americana dos anos 30 para indicar consciência contra a discriminação, foi capturado, diluído e reembalado por Wall Street. A BlackRock viu ali a oportunidade de ouro. Eles criaram o ESG e o DEI, o famoso BEI, diversidade, equidade e inclusão. O discurso era lindo, na prática, era uma barreira de entrada. Se você é uma empresa gigante, você absorve os custos de um departamento de sustentabilidade de 300 páginas. Mas se você é um concorrente médio ou pequeno, você quebra tentando seguir as mesmas regras. A BlackRock usou seu sistema Aladdin, uma ferramenta de gestão de risco poderosíssima, para forçar essa conformidade. O Fink estava na mesa onde as regras eram escritas, participando de grupos do G20 e do Banco de Compensações Internacionais. Ele não seguia a tendência, ele era a tendência. Só que o pêndulo, como ele mesmo admitiu, foi longe demais. A reação foi avassaladora. Estados como a Flórida retiraram 2 bilhões de dólares da gestão da BlackRock. O Missouri sacou mais 500 milhões. No total, mais de 13 bilhões de dólares evaporaram de fundos ligados a estados republicanos que não aceitaram ver o dinheiro de seus aposentados sendo usado para pressão política unilateral. Em janeiro de 2025, a BlackRock se retirou da aliança Net Zero. E em março de 2026 veio o veredito final do próprio Fink. O experimento fracassou. No fim das contas, o capital não tem ideologia, ele tem interesses. E quando o lucro do bom e velho balanço financeiro foi ameaçado, a máscara da virtude caiu com uma frieza cirúrgica. O gigante acordou, mas descobriu que não se brinca com o dinheiro dos outros impunemente. Mas pra gente entender como o Larry Fink, que de bobo não tem nada e de idealista tem menos ainda, conseguiu transformar pautas sociais em alavancas de trilhões de dólares, a gente precisa dar um passo atrás. Na verdade, um passo de mais de 100 anos. Para sacar o woke que estampa as capas de revistas hoje, você tem que entender as raízes que cresceram lá em 1923, em Frankfurt, na Alemanha. Foi ali que um grupo de intelectuais marxistas fundou o Instituto de Pesquisa Social. Eles estavam com uma pulga gigante atrás da orelha. Por que a classe operária europeia, em vez de fazer a revolução que Karl Marx previu, estava caindo nos braços do fascismo? A resposta que eles desenvolveram foi um soco no estômago da teoria econômica clássica. O problema não era apenas material, era cultural.
O capitalismo não se mantinha de pé só pela força ou pelo dinheiro, mas porque ele tinha conseguido fazer com que as próprias vítimas do sistema internalizassem os valores dos seus opressores. Eles sacaram que a dominação era simbólica. Theodor Adorno, um dos grandes nomes dessa turma, começou a dissecar o que chamou de indústria cultural. Ele dizia que o cinema, a música e o rádio, a Netflix e o Spotify da época, serviam para tornar o capitalismo esteticamente agradável. Enquanto isso, Herbert Marcuse argumentava que a sociedade de consumo criava necessidades falsas, prendendo as pessoas em um ciclo de desejo por coisas que elas não precisavam, mas que as mantinham dóceis. Aí veio a ironia do destino. Quando aquele pintor austríaco subiu ao poder na Alemanha, esses pensadores judeus e marxistas tiveram que fugir. E onde eles foram encontrar abrigo? Exatamente no coração do capitalismo que tanto criticavam, na Columbia University em Nova York. Foi lá que as ideias de Frankfurt se fundiram com o pragmatismo americano e começaram a evoluir. Nas décadas seguintes, o pensamento se expandiu, com Michel Foucault analisando o poder nas instituições, Jacques Derrida e sua desconstrução, e a chegada da teoria crítica de raça de Kimberly Crenshaw, introduzindo a interseccionalidade. O plano era claro. Se o operário da fábrica não queria mais a revolução, eles precisavam de um novo grupo base. A estratégia mudou o foco para os marginalizados, todos aqueles que, por raça, etnia, religião, sexualidade ou qualquer característica física, estivessem à margem da grande massa social. Esses seriam os novos soldados da mudança. Mas aqui entra a virada de roteiro digna de cinema. Entre os anos 90 e 2000, o mercado acadêmico nos Estados Unidos entrou em colapso. Aquela geração inteira de profissionais formados nessas teorias críticas não encontrou espaço nas universidades. E para onde eles foram? Os departamentos de RH, marketing e responsabilidade social das grandes corporações. De repente, a escola de Frankfurt, que nasceu como uma crítica feroz ao capital, estava fornecendo a mão de obra que moldaria a cultura das empresas de Wall Street. O termo woke, que na gíria afro-americana dos anos 30 significava apenas estar desperto contra o racismo, foi sequestrado, diluído e embalado como um produto de prateleira para a elite financeira. Larry Fink não criou esse sentimento. Ele apenas percebeu que essa nova mão de obra intelectual estava pronta para ser usada como ferramenta de mercado. E Frankfurt, que nasceu como uma crítica feroz ao capital, estava fornecendo a mão de obra que moldaria a cultura das empresas de Wall Street. O termo woke, que na gíria afro-americana dos anos 30 significava apenas estar desperto contra o racismo, foi sequestrado, diluído e reembalado como um produto de prateleira para a elite financeira. Larry Fink não criou esse sentimento, ele apenas percebeu que essa nova mão de obra intelectual estava pronta para ser usada como ferramenta de mercado. Mas para a gente entender como esse exército de crachá foi parar lá dentro, a gente precisa voltar no tempo. Saca só, a semente disso tudo foi plantada em 1923, na Alemanha, quando um grupo de intelectuais marxistas fundou o Instituto de Pesquisa Social, a famosa Escola de Frankfurt. O que deixava esses caras sem dormir era uma pergunta: por que a classe trabalhadora europeia não fez a revolução que Marx previu? Em vez de derrubar o capitalismo, a galera estava aderindo ao fascismo. A resposta que eles encontraram mudou o mundo. O problema não era só a carteira assinada ou o dinheiro no bolso, era a cultura. O capitalismo não se mantinha apenas pela força bruta, mas porque tinha conseguido fazer com que as próprias vítimas do sistema internalizassem seus valores. Era uma dominação simbólica. Theodor Adorno mostrava como o cinema e o rádio tornavam um sistema esteticamente agradável, enquanto Herbert Marcuse mandava o papo de que a sociedade de consumo criava necessidades falsas para prender as pessoas. Aí vem o pulo do gato histórico. Quando o nazismo subiu ao poder, esses pensadores fugiram para o exílio. E onde eles foram parar? Ironicamente, na Columbia University, em Nova York. Foi no coração do Zewa que essa tradição se expandiu. Nas décadas seguintes, o negócio escalou. Veio Michel Foucault falando de poder nas instituições, Jacques Derrida com a desconstrução e Kimberly Crenshaw com a teoria crítica de raça e a interseccionalidade. O PDF traz uma comparação sensacional. Do mesmo jeito que milhões de crianças quiseram jogar basquete por causa do Michael Jordan em Space Jam, ou que o alistamento militar bateu recordes por causa de Top Gun, essas ideias acadêmicas ganharam um imaginário popular através de filmes, séries e músicas. O negócio virou cultura pop. Só que tem um detalhe prático que ninguém te conta.
Entre os anos 90 e 2000, as universidades americanas formaram uma geração inteira moldada por esses conceitos. O problema? O mercado acadêmico entrou em colapso. Não tinha vaga de professor para todo mundo. E para onde foi essa multidão de profissionais tornados em desconstrução e teoria crítica? Direto para os departamentos de RH, comunicação e responsabilidade social das grandes corporações. Foi assim que a escola de Frankfurt completou sua viagem mais improvável. Ela deixou de ser uma crítica ao capitalismo para se tornar a ferramenta de gestão da BlackRock. O que era a linguagem de resistência nos movimentos populares, como o Black Lives Matter em 2014, foi absorvido e reembalado. Larry Fink olhou para essa massa de jovens talentos, agora sentados nas cadeiras de diretoria, e percebeu que tinha em mãos os promotores gratuitos do seu novo modelo de negócio. O Wall deixou de ser consciência social para virar identidade política. Finalmente, ideia de investimento. O plano estava pronto para se executar. E aqui é que a coisa fica realmente fascinante. O Larry Fink não estava olhando apenas para a ideologia. Ele estava olhando para uma planilha de demografia e vendo cifras monumentais. Sabe aquele papo de que o mundo está mudando? Para Wall Street, isso não é poesia, é oportunidade de arbitragem. O movimento de Fink foi perceber que os millennials e a geração Z estavam chegando à maioridade com uma configuração de software mental completamente diferente das gerações anteriores. A análise dele era cirúrgica. Os novos adultos não gritavam mais contra o capitalismo de forma visceral. Eles queriam que o capitalismo os fizesse se sentir bem. Eles estavam prestes a herdar o que os analistas chamam de a maior transferência de riqueza geracional da história da América. Estamos falando de trilhões de dólares saindo das mãos dos baby boomers e indo para jovens que preferem investir em empresas com compromisso social do que em petrolíferas que pagam bons dividendos, mas têm má fama. Pensa comigo, para essa nova massa, o conceito de sucesso mudou. Ter uma casa com cerca branca e 3 filhos no subúrbio, que era o sonho dourado dos anos 50, virou quase um peso. A construção de família deixou de ser prioridade e para muitos passou a ser vista como algo negativo ou limitante. O que vale agora é o acesso imediato, não a propriedade no longo prazo. É o mundo do aluguel, do streaming, do compartilhamento. E o que preenche o vazio de não possuir coisas? As experiências. As redes sociais viraram o grande cardápio dessas experiências. Só que experiências custam dinheiro e essa geração parou de querer ter para ser e passou a gastar para sentir. Eles querem o sentimento. Querem a sensação de que, ao comprar um café ou um tênis, estão salvando o planeta ou combatendo uma injustiça histórica. Eles querem trabalhar em empresas que vendam um propósito além do lucro. E aqui está o pulo do gato que os estrategistas de Wall Street sacaram nos anos 2010. As pessoas estão dispostas a pagar muito mais caro por esse sentimento. Os financistas entenderam que quem capturasse esse ativo emocional capturaria o futuro. O movimento woke, que para o ativista de rua era uma questão de sobrevivência e identidade, para BlackRock virou um critério de investimento para manipular quem compra, quem produz e quem investe. Eles transformaram os membros do movimento em promotores gratuitos de seus interesses. Era uma força de vendas global, apaixonada e, o melhor de tudo, voluntária. Enquanto os ativistas achavam que estavam dobrando o sistema estava apenas trocando a etiqueta do preço. Wall Street percebeu que os movimentos sociais não eram uma ameaça ao lucro, mas sim a maior oportunidade de mercado das últimas décadas. Se você consegue convencer o consumidor de que o seu produto é ético, você não precisa mais competir apenas no preço, você domina pelo sentimento. E quem dita as regras do que é ou não ético? Bom, aí é onde a regulação e o capital se dão as mãos para escrever o próximo capítulo. E quem dita as regras do que é ou não ético? Bom, aí é onde a regulação e o capital se dão as mãos para escrever o próximo capítulo. Em 2020, a Comissão Europeia fez algo que, se fosse num filme, a gente acharia forçado. Eles contrataram a própria BlackRock para conduzir o estudo sobre como incorporar a sustentabilidade na supervisão bancária da Europa. A ironia é monumental, quase cômica. A maior gestora de ativos privada do planeta foi paga para recomendar as regras que tornariam os seus próprios produtos não apenas mais valiosos, mas obrigatórios. Saca só o tamanho da jogada.
Enquanto o público discutia pautas sociais nas redes, a BlackRock estava sentada à mesa com o Banco de Compensações Internacionais, o Conselho de Estabilidade Financeira e participando de iniciativas do G20 sobre o clima. Eles não estavam apenas seguindo a tendência, eles estavam ajudando a criar os padrões que, uma vez transformados em lei, criavam obrigações de conformidade para todos os outros gestores. O resultado? Um fosso intransponível. Para as grandes corporações do ranking Fortune 500, contratar consultores caros e produzir relatórios de sustentabilidade de 300 páginas é apenas mais um custo operacional absorvível. Mas para uma fábrica familiar de 500 funcionários ou um banco médio, esse custo é proibitivo. É o que o mercado chama de reserva de mercado. Se você não tem escala para pagar o pedágio do ESG, você está fora. Ou você vende a sua empresa para um gigante ou definha sem acesso ao capital. E aqui entra o pulo do gato tecnológico, o sistema Aladdin. A BlackRock já tinha essa plataforma de gestão de risco monstruosa que atende centenas de outros gestores pelo mundo. Para o Larry Fink, integrar os critérios ESG ao Aladdin foi um custo marginal, algo que eles fizeram com o troco do café. Já para um concorrente médio, tentar construir uma infraestrutura equivalente do zero para analisar milhares de variáveis, desde emissões de carbono até a composição do conselho de administração, era simplesmente impossível. A BlackRock não apenas liderou o mercado, ela se tornou o sistema operacional que os outros eram obrigados a usar para tentar competir com ela. E se você acha que isso era por amor ao planeta, os números te dão um banho de realidade. A lógica era financeira e direta. Sabe quanto a BlackRock cobra de taxa num ETF convencional? Cerca de 0,03% ao ano. Agora, saca só os produtos com o selo ESG. As taxas saltavam para algo entre 0,10% e 1,50%. No pico, com 423 bilhões de dólares em ativos sob essa etiqueta, a diferença de taxa representava centenas de milhões de dólares em receita adicional por ano. Não era filantropia, era margem operacional pura. Eles criaram um labirinto onde todos os caminhos levavam ao mesmo lugar. O ativismo acionário, feito com os 10 trilhões de dólares dos outros, servia para pressionar empresas a adotarem o ESG, o que, por consequência, as tornava clientes potenciais dos serviços de consultoria e do sistema Aladdin da própria BlackRock. Era o ciclo perfeito do lucro moral. Mas como todo ciclo alimentado por pressão artificial, ele estava prestes a encontrar um muro chamado realidade econômica. E esse muro não era apenas feito de tijolos financeiros. Ele era construído com uma contradição que chega a ser cômica, se não fosse trágica. Se liga no conceito que os sociólogos chamam de válvula de segurança social. Sabe quando a panela de pressão começa a apitar e você levanta um pouquinho o pino para o vapor sair e a cozinha não voar pelos ares? Pois é, o sistema capitalista, quando se sente pressionado por movimentos de contestação, precisa de dispositivos que liberem essa tensão sem que a estrutura principal balance. O que a BlackRock e as gigantes de Wall Street fizeram foi genial e, ao mesmo tempo, o suco do cinismo corporativo. Elas absorveram a energia de revolta das ruas e a canalizaram para dentro de estruturas que, no fim das contas, não alteravam em nada quem realmente manda no dinheiro e no poder. É o que a gente pode chamar de teatro da justiça social. Os ativistas achavam que estavam tomando o poder, mas a verdade é que estavam sendo contratados para operá-lo. Eles se tornaram, sem perceber, os soldados de elite do maior gestor de ativos do planeta. Quer ver como esse teatro funciona na prática? Pega o caso do assassinato de George Floyd em 2020. Aquele foi o estopim de uma revolta global, certo? Pois bem, as 50 maiores empresas americanas, pressionadas pelo clima de capitalismo consciente e pela vigilância da BlackRock, se comprometeram coletivamente a investir 49,5 bilhões de dólares para combater a desigualdade racial. Um número histórico, um soco na mesa. Mas aí, quando você abre o capô e olha o motor dessa doação, a realidade é outra. Análises da firma Creative Investment Research mostraram que mais de 90% desse dinheiro, repito, 90%, não era doação por caridade. Era alocado como empréstimos ou investimentos dos quais as próprias empresas lucravam depois. Mais da metade disso foi para financiamentos imobiliários. Ou seja,
A empresa ajuda a causa emprestando dinheiro com juros para você comprar uma casa. Dos 4,2 bilhões que sobraram para doações diretas, apenas míseros 70 milhões de dólares foram para as organizações de reforma da justiça criminal, que era exatamente a pauta que tinha colocado milhões de pessoas nas ruas protestando. É bizarro. 49 bilhões prometidos e só uma fração de centavo foi para o cerne da questão. E o pior vem agora. Segundo uma apuração do Washington Post, 97% dos valores prometidos nessas notas de repúdio bonitinhas nunca foram honrados de forma verificável. O protesto foi monetizado, a revolta foi embalada em um PDF de assessoria de imprensa e a estrutura de poder continuou intacta, firme e forte. Isso mostra que o tal ativismo de Wall Street era uma forma de manter tudo como está, enquanto fingiam que mudavam tudo. Eles criaram um ambiente onde o progressismo servia como uma blindagem moral para o lucro pesado. Mas para manter esse teatro funcionando, eles precisavam de algo mais palpável no dia a dia das empresas, algo que pudesse ser medido e cobrado. E foi aí que o BEI, o Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão, entrou em cena não apenas como uma pauta social, mas como uma ferramenta de controle de mercado refinadíssimo. E foi aí que o DEI, o Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão, entrou em cena não apenas como uma pauta social, mas como uma ferramenta de controle de mercado refinadíssima. Pensa comigo, na teoria a mensagem é linda. Empresas dando oportunidades iguais, independente de gênero, raça ou orientação. Mas na prática, as políticas do DEI injetam um custo operacional absurdo nas empresas. E é aqui que o jogo fica perverso. Uma corporação gigante com um departamento jurídico do tamanho de um estádio de futebol absorve esses custos rindo. Já a pequena ou média empresa, aquela que está tentando subir um degrau, se vê sufocada. O ESG virou, na verdade, uma barreira de entrada intransponível, um código de conduta que serve como um filtro para expulsar quem não tem bala na agulha. A BlackRock não estava apenas julgando o jogo, ela era a dona do tabuleiro e quem escrevia o manual de instruções. Em 2020, aconteceu algo que beira o inacreditável. A Comissão Europeia contratou a própria BlackRock para conduzir um estudo sobre como incorporar a sustentabilidade na supervisão bancária. Percebe a ironia monumental? A maior gestora de ativos do planeta foi paga para recomendar as regras que tornariam os seus próprios produtos não apenas mais valiosos, mas obrigatórios. Enquanto Larry Fink participava de grupos de elite no Banco de Compensações Internacionais, BIS, no Conselho de Estabilidade Financeira e em iniciativas do G20, ele ajudava a desenhar padrões que criavam obrigações de conformidade impossíveis para os médios gestores. E o golpe de mestre tem nome: Aladdin. A BlackRock já tinha esse sistema de gestão de risco monstro que atendia centenas de outros gestores. Integrar a análise de dados ESG ao Aladdin foi um custo marginal para eles. Eles já tinham a infraestrutura. Mas para um concorrente médio tentar construir algo equivalente do zero, o investimento era proibitivo. Resultado, a BlackRock se tornou o sistema operacional do mercado. Se você quisesse competir, teria que usar as ferramentas deles, seguindo as regras deles, pagando as taxas deles. A agenda ESG, vendida como a democratização do capitalismo, foi na verdade o maior acelerador de concentração de mercado da história recente. As grandes do ranking Fortune 500 tinham recursos para contratar consultores caríssimos e produzir relatórios de sustentabilidade de 300 páginas. Já a fábrica familiar com 500 funcionários ou o conglomerado regional se viam num beco sem saída. Ou gastavam o que não tinham para cumprir exigências burocráticas infinitas ou perdiam o acesso ao capital. O meio do caminho foi esmagado. As médias empresas foram pressionadas a vender o negócio ou se fundir com as gigantes. Enquanto os ativistas comemoravam o que chamavam de conquistas sociais, o grande capital celebrava um ambiente perfeito, onde os ocupantes do topo ajudavam a escrever leis que seus concorrentes menores jamais conseguiriam cumprir. No final das contas, o ESG foi a válvula de segurança perfeita. Canalizou a energia de revolta social para dentro de estruturas que não alteraram em 1 milímetro a distribuição de poder, mas garantiram que os mesmos de sempre continuassem mandando em tudo, agora com um selo de aprovação moral. E para sustentar esse selo de aprovação moral enquanto asfixiavam a concorrência,
a BlackRock acionou sua arma secreta, algo que a maioria das pessoas nem sabe que existe: o sistema Aladdin. Imagine um software de gestão de risco tão colossal que já atendia centenas de outros gestores ao redor do mundo. Para o Larry Fink, integrar os critérios ESG ao Aladdin foi o que chamamos de custo marginal, quase nada para quem já é dono da infraestrutura. Mas para um concorrente de médio porte, tentar construir um sistema equivalente do zero para analisar milhares de variáveis de emissões, gestão hídrica e composição de conselhos era um investimento proibitivo. O resultado foi uma jogada de mestre. A BlackRock não apenas liderou o mercado de produtos sustentáveis, ela se tornou o próprio sistema operacional que todos os outros eram obrigados a usar para tentar competir. Eles estavam sentados na mesa onde as regras eram escritas, participando ativamente de grupos do Banco de Compensações Internacionais, do Conselho de Estabilidade Financeira e das iniciativas do G20 sobre o clima. Eles ajudaram a desenhar os padrões que, uma vez transformados em regulação, criavam custos de conformidade que eram desprezíveis para os gigantes, mas fatais para os médios. Enquanto a fábrica familiar de 500 funcionários se desesperava para produzir relatórios de sustentabilidade de 300 páginas, os grandes apenas apertavam um botão no Aladdin. Foi nesse cenário, entre 2018 e 2020, que a BlackRock montou a maior prateleira de trilhões da história financeira. Eles criaram uma estrutura que cobria do varejo ao institucional, dividindo os produtos ESG em 4 categorias principais para morder todos os bolsos. Primeiro veio a triagem, que simplesmente excluía setores sujos como combustíveis fósseis, tabaco e armas. O ETF ESG-EU sozinho acumulou dezenas de bilhões de dólares. Depois a melhoria, que sobrecarregava empresas com pontuações ESG altas, justificando taxas mais gordas pela sofisticação analítica. Tínhamos também os temáticos, focados em energia limpa, veículos elétricos e água. E por fim, os de impacto, os mais caros e vulneráveis a acusações de greenwashing, que prometiam metas mensuráveis de resultado social. Aqui é onde o papo fica realmente interessante. A lógica financeira por trás do discurso pelo bem do planeta. No papel era lindo, na prática era margem operacional pura. Enquanto os ETFs convencionais da BlackRock cobravam taxas minúsculas de 0,03% ao ano, os produtos ESG cobravam entre 0,10% e 1,50%. Com 423 bilhões de dólares em ativos ESG no seu pico, essa diferença de taxa representava centenas de milhões de dólares em receita adicional por ano. Não era filantropia, era um negócio de alta rentabilidade disfarçado de consciência social. E o ciclo se fechava com o ativismo acionário sem custos. A BlackRock usava os seus então 10 trilhões de dólares sob gestão para votar em assembleias, pressionando empresas por metas climáticas e diversidade. Cada empresa pressionada a adotar o ESG tornava-se automaticamente um cliente potencial para o sistema Aladdin ou para seus serviços de consultoria. O ativismo criava o mercado para os próprios produtos que a BlackRock vendia. Parecia um labirinto perfeito, onde todos os caminhos levavam ao cofre de Larry Fink. Mas como toda estrutura complexa demais, as contradições começaram a aparecer por baixo do tapete. Mas a realidade bateu à porta com a sutileza de um tanque de guerra. Em fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia e o tabuleiro econômico virou do avesso. Sabe aquelas empresas de combustíveis fósseis que os fundos ESG da BlackRock faziam questão de excluir? Elas registraram retornos astronômicos, entre 50% e 80%. Enquanto isso, os fundos do bem, carregados de tecnologia e energia renovável, começaram a sangrar. Foi aí que a conta não fechou para o investidor comum. Em 2022, nada menos que 32% dos fundos ESG americanos fecharam o ano com um desempenho muito abaixo do esperado. E aqui entra o detalhe que o PDF nos mostra com clareza: o custo da virtude. Enquanto um ETF convencional da BlackRock cobrava uma taxa de apenas 0,03% ao ano, os produtos ESG chegavam a cobrar entre 0,10% e 1,50%. Ou seja, o aposentado estava pagando muito mais caro para ganhar muito menos dinheiro.
O populismo conservador americano não precisou de muito esforço para encontrar o alvo perfeito. A narrativa se espalhou como pólvora. A BlackRock estava usando o dinheiro de dezenas de milhões de poupadores, como aquele professor do Kentucky mencionado nos documentos, para empurrar uma agenda política que ninguém tinha autorizado. O investidor queria retorno para sua aposentadoria, não um conselho climático imposto unilateralmente pela gestão de Larry Fink em empresas como a Exxon. A reação do mundo real foi um movimento pendular violento. Clientes da Flórida não quiseram mais saber de conversa e retiraram 2 bilhões de dólares em investimentos da gestora. O Missouri foi no mesmo caminho, levando 500 milhões de dólares. No total, mais de 13 bilhões de dólares foram sacados de fundos da BlackRock por estados republicanos. E o cerco não parou no dinheiro, chegou à lei. O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes abriu uma investigação pesada por suspeita de cartel climático, com implicações seríssimas de leis antitrust. Os números da debandada são assustadores para qualquer gigante. Saídas líquidas de 13,3 bilhões de dólares em 2023, que saltaram para 19,6 bilhões em 2024. O ETF ISGI, um dos queridinhos dessa era, perdeu sozinho 9,3 bilhões de dólares em resgates num único ano. O mercado de sustentabilidade colapsou. Em 2024, 71 fundos sustentáveis foram encerrados nos Estados Unidos, enquanto apenas 10 novos foram lançados. Sentindo o golpe no bolso e na reputação, a BlackRock começou a desmontar o circo com a mesma frieza com que o montou. Em janeiro de 2025, retirou-se formalmente da aliança climática Net Zero. E o checkmate veio em março de 2026, quando Larry Fink admitiu publicamente: o pêndulo tinha ido longe demais. O experimento Woke, conduzido pela maior gestora de ativos do mundo, foi declarado oficialmente um fracasso. No fim das contas, a lição que fica é nua e crua. O capital não tem ideologia, ele tem interesses. E quando a virtude parou de dar lucro e começou a gerar prejuízo bilionário, ela foi abandonada no acostamento da história, provando que nada é tão sincero quanto um balanço financeiro no final do trimestre. E para entender o tamanho do buraco, basta olhar para o rastro de destruição nos cofres da BlackRock quando os estados republicanos decidiram que não iam mais financiar a própria pauta que os atacava. A Flórida, de uma lapada só, sacou 2 bilhões de dólares. O Missouri retirou outros 500 milhões. No total, o êxodo passou dos 13 bilhões de dólares em ativos retirados por estados que enxergaram o que estava acontecendo por trás das cortinas. O cerco fechou tanto que o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes abriu uma investigação pesada por suspeita de cartel climático, com sérias implicações antitrust. Mas a questão que realmente implodiu a estratégia de Larry Fink não foi apenas jurídica, foi moral e filosófica. Quem deu o direito a um gestor de Wall Street de usar o dinheiro de milhões de poupadores comuns para forçar uma agenda política? Pensa aqui comigo. Um professor lá do Kentucky, que passou a vida contribuindo para o seu fundo de pensão, não deu autorização para BlackRock usar o capital dele para peitar a Exxon ou instalar conselhos climáticos em empresas de energia. Fink decidiu isso sozinho e o mercado deu o troco. Os números não mentem e eles contam o fim dessa história sem precisar de tradução. Em 2023, as saídas líquidas foram de 13,3 bilhões de dólares. Em 2024, o prejuízo saltou para 19,6 bilhões. O famoso ETF ISGEU, que era a joia da coroa sustentável, sangrou 9,3 bilhões de dólares em resgates num único ano. O resultado? O mercado de virtude virou um cemitério. 71 fundos sustentáveis foram encerrados nos Estados Unidos em 2024, contra apenas 10 novos lançamentos. Em janeiro de 2025, a BlackRock jogou a toalha e se retirou formalmente da aliança Net Zero. Foi o prego no caixão. O que Larry Fink e os sociólogos chamam de válvula de segurança social funcionou até onde deu lucro. O sistema absorveu a revolta das ruas, transformou o ativismo em nota de assessoria de imprensa e lucrou bilhões com taxas de administração mais altas. Lembre-se que os fundos ESG chegavam a cobrar 1,50% de taxa, enquanto os convencionais custavam apenas 0,03%. A lição final é que a BlackRock nunca foi desperta por convicção. Ela foi woke porque, naquele momento, isso servia para criar reservas de mercado, esmagar concorrentes menores que não aguentavam os custos de conformidade e vender um sentimento de propósito para a geração Z.
Quando o lucro secou e o risco político de ser investigado por formação de cartel superou o ganho das taxas, a causa foi descartada com a mesma frieza de quem deleta uma planilha de Excel. O capital não tem coração, ele tem balanço patrimonial. E no fim do dia, a única cor que realmente importa em Wall Street continua sendo o verde do dólar. E você, o que achou dessa reviravolta? O experimento Woke foi um erro de cálculo ou apenas uma forma de ganhar tempo enquanto o sistema se reorganizava? Deixa sua opinião aqui nos comentários, se inscreve no canal para não perder as próximas análises e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal! Essa foi a nossa série especial sobre a queda do Império ESG. Até a próxima!